queridos irmãos, hoje a liturgia da Santa Igreja nos presenteia com esse belíssimo texto, com essa belíssima parábola do semeador, que muitas vezes tenho certeza que você já escutou, que você já meditou sobre ela. Mas é sempre bom nós retomarmos. A igreja, como mãe, ela volta e meia retoma os textos para que a gente consiga também colocar em prática e viver e nos dar conta das verdades que estão escondidas ali, no caso, na passagem desta parábola. Por que mesmo Jesus falava em parábolas? Não seria mais fácil ele já falar na cara aquilo que ele queria dizer? Tinha que ficar contando historinhas? Jesus, meus caros, falava assim justamente para tocar alguns corações. Alguns conseguiam compreender a mensagem, e era a estes que ele queria que a mensagem chegasse. Se ele tivesse apressado a sua mensagem e falando claramente a todos, ia chegar na mente daqueles que iriam condenar, e Jesus teria passado pela cruz antes do tempo. Então, o interesse dele passar a verdade do Evangelho por meio de parábolas é fazer com que aqueles que poderiam e deveriam compreender, compreendessem. E quem não está aberto, aqueles que realmente não aceitam a palavra, aqueles que vão condenar Jesus, esses não compreendessem, não é? Porque Jesus, ele tinha que passar adiante aquela mensagem. Ele tinha que fazer com que a sua mensagem chegasse a mais corações. Por isso as parábolas, formas comparativas, usando linguagens humanas para compreendermos as verdades do céu. Na parábola do semeador, Jesus da barca, que aqui é a imagem da igreja, Jesus está ali falando a multidão. A multidão está em terra firme e Jesus ali falando, a multidão escutando. E Jesus então vai dizer que um semeador saiu a semear. Assim começa a parábola. O semeador aqui é o próprio Cristo. A semente é a sua palavra. As sementes são jogadas em 4 tipos de terrenos. Aqui nós temos 4 tipos de corações. Vamos ver qual desses 4 tipos é o teu coração. É o meu, é o nosso coração. As sementes são jogadas nesses 4 tipos de terrenos. E vamos observar que os 3 primeiros terrenos não vão dar fruto. Apenas um vai dar fruto. E aí eu pergunto a você, se você fosse lançar a semente, você lançaria em terras que você já sabia que não vão dar fruto? Adianta lançar a semente numa terra cheia de pedra? Tem mais pedra do que terra? Ou lançar semente onde tem bastante espinho? Não, a gente primeiro prepara a terra para depois colocar a semente. A gente parece que tem dificuldade de entender como pode, que desperdício de um semeador lançar semente em qualquer tipo de terra. São João Crisóstomo, ele diz que a pedra, ela não tem poder de se mudar em terra. Nem o caminho de não ser caminho e nem o espinho de não ser espinho. Mas nas almas, diz o santo, é possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. O Senhor pode fazer uma transformação num coração de pedra, transformar num coração de carne, diz o profeta. Aqui temos uma profunda verdade, meus irmãos. Jesus veio para oferecer a salvação a todos. A mensagem do Evangelho é a todos, crentes e não crentes.
todos merecem receber a semente que é a palavra de Deus, a fim de tornar-se terra boa, ainda que não seja. As primeiras sementes, então, elas são jogadas à beira do caminho e os pássaros vêm e comem. E Jesus, ele explica essa parábola, nós ouvimos. Quem ouve a palavra de Deus e não a compreende, vem o maligno e rouba a semente. Observe aqui, meus irmãos, que a palavra recebida sem compreensão, ela pode ser escutada com desprezo. E então o diabo nos rouba a palavra. Eu sempre, quando medito essa parábola, eu me lembro da minha história. Já contei aqui algumas vezes, acredito. Eu, antes de entrar no seminário, jovenzinho lá de uns 20 anos por aí, trabalhava no escritório, terminava o expediente às 6 da tarde, aí eu ia na missa, depois terminava a missa e ia para a faculdade. Então meu dia era bem corrido, até às vezes depois da faculdade eu voltava para o trabalho de madrugada, algumas épocas do ano. Mas o que me chamava a atenção é que eu chegava na missa, escutava as leituras, o padre dizia a palavra da salvação, e eu não lembrava de nenhuma palavra que eu tinha escutado. Parece que tinha entrado no ouvido e saído no outro. E aí eu comecei a pensar, mas não está certo isso. Eu venho aqui escutar a palavra de Deus e não fica nada no meu coração. Aí eu comecei a fazer alguns exercícios, né? Comecei a, antes de dormir, ler a leitura da missa do outro dia. Então aí eu comecei aos poucos me dar conta, não, mas aquilo que ele está falando, que alguém está lendo aqui, eu já escutei. E foi uma forma, gente, de eu vencer o maligno que me roubava a palavra. Não sei se acontece com você, como nem acontecia comigo, de terminou as leituras, não lê mais nada. Faça uma experiência de ler antes de vir à missa a palavra de Deus. Quem sabe no dia anterior de noite, ou pode ser no mesmo dia, mas a gente tem que aprender a escutar a palavra. E às vezes para a gente escutar, ainda mais no mundo tão barulhento como o nosso, é preciso a gente escutar mais de uma vez, ler mais de uma vez, não é? Mas continuando, outras sementes caíram entre as pedras, brotaram, mas logo secaram. Jesus diz aos discípulos que estes são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Quando vem o sofrimento, logo desistem. Vemos isto quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor e aos poucos vamos deixando de cultivar e nos aprofundar e vamos esmorecendo. Um sofrimento que seja vai surgindo e a gente vai deixando para trás aquilo que nós tínhamos experimentado em Deus. É preciso aqui, meus irmãos, nós arrancar as pedras desse terreno, cultivar a terra e arrancar as pedras dói. Que pedras são essas? São as paixões, são os nossos pecados, são os nossos vícios, dói. Mas se a gente não arrancar, isso vai nos desviar da nossa missão, não vamos dar fruto. As outras sementes caíram no meio dos espinhos, nasceram, mas foram sufocadas. Jesus explica que estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas sufocam a palavra. Preocupações e riquezas. Quais são as tuas preocupações que te sufocam, que te impedem de produzir frutos? Vivemos em um tempo que a gente se preocupa muito, estamos sempre muito preocupados com muitas coisas que não deveriam nos tirar tanto sono. Não deveria ser a nossa principal preocupação. Por exemplo, contas para pagar, coisas para comprar, desejo de subir na vida, de ganhar dinheiro, de ficar rico.
de ter um corpo bonito, de ser reconhecido pelos outros. Tudo isso, gente, não deveria ser a nossa maior e primeira preocupação. O mais importante deveria ser a gente buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, buscar ser santo. Essa deveria ser a nossa maior preocupação. E se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu? Essa é a nossa maior preocupação, deveria ser. Se não for essa, se for as coisas desse mundo, isso vai nos sufocando. E a gente pode não dar fruto. As últimas sementes caíram na terra boa e produziram 100, 60 e 30 frutos por semente. Jesus diz que estes são aqueles que ouvem a sua palavra, a compreendem e a colocam em prática. A terra boa que produz fruto é o cristão que tem sede da palavra de Deus, que ama e se preocupa em ouvi-la e compreendê-la. Depois então que ouviu, que compreendeu, então agora incendeia o mundo e também se torna um semeador. Uma vez que a semente começar a dar fruto em você, você também se torna um semeador, leva adiante a semente do Evangelho. Os sofrimentos que temos, eles não devem ser pensados como obstáculos para acolhermos a palavra, a semente da palavra. São Paulo vai dizer, e nós ouvimos, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que nos será revelada um dia. Sofrimentos temos, e é bem possível que teremos muito mais e mais graves, mas nada disso deve nos sufocar. Existe uma glória depois da cruz. Permitamos que a palavra que nos é semeada fecunde a terra do nosso coração, e que assim como a chuva que desce do céu e não retorna sem antes ter fecundado a terra, que a palavra de Deus também, ela também fecunde e germine e dê frutos na medida certa ao nosso coração, também conforme a nossa generosidade. Qual o tipo de terreno você é? Que tipo de terra você é? Se ainda não é terra boa, peça a Deus a graça dele transformar. Mesmo que seja pedra, transforma, Senhor, a pedra que está meu coração numa terra boa, numa terra que produza frutos. Nascemos para produzir frutos, que possamos colaborar com a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.